bem assim. Vou explicar o que ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidiram de ficar do lado de lá, do lado de lá. Tem sol também, tem lua, do lado de lá. A vida continua, é simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora. Tchurururu, 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 tchurururu. Se disserem pra você céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar o que ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidiram de ficar do lado de lá, do lado de lá. Tem sol também, tem lua, do lado de lá. A vida continua, é simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Boa tarde, sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso culto do Evangelho no Lar. Muita alegria que a gente recebe a cada um de vocês que nesse instante está conosco neste Evangelho. Que Jesus possa nos abençoar. Lembre-se de reservar um recipiente com água para que possa ser fluidificada ao final. E para que possamos dar início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 110, Caridade Essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andais nele. João, segunda carta aos João, capítulo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimenta o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e contemplam-se no todo nobre e digno. Ninguém pode assistir ao trem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com aproveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui ao seu favor os atos de amor próximo
o que se refere à compreensão e auxílios fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublime luz da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condições de mendigos de luz. Meus irmãos, depois da nossa leitura, vamos para a nossa prece inicial. Que possamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, respirar profundamente e que possamos suplicar a Jesus. Senhor Jesus, Divino amigo, te suplicamos, cuida de cada um de nós nesse instante, permita que tuas bênçãos, que a tua paz nos envolva e nos ajude esta tarde a compreender a lição do Evangelho. E que durante todo esse culto do Evangelho possamos estar próximos de Ti, sentindo o Teu amor e a Tua proteção. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, o nosso irmão Gilson Reis fará a leitura e o comentário do Evangelho. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então vamos ao tema do nosso Evangelho de hoje, nesta tarde maravilhosa, que é do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Com o item Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Então vamos à nossa leitura e o nosso comentário. Mesmo que eu falasse todas as línguas humanas e até a língua dos anjos, se não tiver caridade, serei apenas um bronze que soa como símbolo a retinir. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar as montanhas, se não tiver a caridade, eu nada seria. Mesmo que houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver a caridade, tudo isso de nada me aproveitaria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, nem temerária e precipitada. Não se infla de orgulho, nem é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se aborrece e nem se irrita com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, em tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora permanecem estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Então, queridos irmãos, meus irmãos, que tema? A caridade. Que Deus tem nos convidado
todos os dias da nossa vida, para que nós sejamos caridosos. Mas afinal de contas, o que é a caridade segundo o Evangelho do Cristo? Seria somente o ato de doar, de distribuir? Porque assim sendo, seria fácil a gente se desfazer do supérfluo, a gente se desfazer daquilo que não nos serve. Mas como fazer isso? Bem, segundo o Evangelho, a caridade é um ato de sentimento. Ela deve ser um ato profundo, para que aquele que recebe não seja ofendido, porque receber algo, independente da necessidade, é de repente algo que pode ser constrangedor, dependendo da forma como se faz. Com ostentação, muitas vezes, com alegação. E quem recebe pode ter aquele sentimento de que tem uma dívida. E o que faz a caridade pode, de repente, alimentar a ilusão de que quem a recebe tem uma dívida para convosco. E essa dívida deve ser paga muitas vezes, aliás, todas as vezes com gratidão. E na verdade, a caridade verdadeira, ela é silenciosa. Ela não cobra. Ela não intimida os sentimentos de quem a recebe, porque na essência é algo que vem do coração. Tem que ser acompanhado de boa vontade, de boas intenções. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, provavelmente o homem que mais se transformou numa existência, ele nos diz: ainda que eu doasse todos os meus bens aos pobres, aos necessitados, mas se eu não tiver a caridade, esse sentimento puro que mais se aproxima do amor, eu nada teria feito. Porque a caridade é um ato de retribuir aquilo que nós recebemos de Deus. Palavra, o dom da palavra, o dom de consolar, porque a riqueza é uma providência divina, assim como as dores também, não na forma de castigo, porque a dor também é uma bênção, para que nós possamos nos depurar, uma vez sabendo nós que somos seres reencarnantes e acreditando num Deus bom e justo, então tudo tem a sua razão de ser e tudo passa. E nós devemos saber de quem queremos receber a recompensa. Dos homens, queremos a titulação, queremos uma recompensa, queremos sermos homenageados em uma cerimônia, ou queremos ser contemplados com as benesses do plano mais alto, nas moradas felizes, porque nós vivemos num mundo de expiações e de provas. Então, muito do que acontece é para provar a nossa fé, a nossa caridade, a nossa piedade. Então, é muito provável que a gratidão não acompanhe o ato de receber, porque isso também é uma prova. Então, nós temos que doar, junto com o nosso amor.
Essa doação vai além das coisas materiais, vai além do supérfluo. Ela requer sentimentos puros que emanam do nosso coração. Porque a caridade é o sentimento que mais se aproxima do amor, que é o que Jesus veio a nos mostrar. Não recebeu titulações, não teve nenhuma propriedade, sequer propriedade material. Reformulou leis à sua época, mas na moral. Como no momento em que Maria Madalena está para ser apedrejada, e Jesus, com a sua moral, com a caridade, destrói, entre aspas, uma lei, porque a lei, à época, dizia que o adultério deveria ser pago com apedrejamento. Mas Jesus, na sua grandiosidade moral, ele diz: atire a primeira pedra aquele que não tem pecados. Então, que forma de caridade, uma forma de amor, de simplicidade, de humildade, porque todos esses sentimentos reunidos, à exceção do amor, que está acima da caridade, mas todos esses sentimentos de humildade, simplicidade, eles juntos formam a caridade. Porque a caridade, ela mexe com o íntimo de cada um, de quem doa, mas principalmente de quem recebe. Então temos que observar o quanto estamos sendo contemplados com a graça divina. Temos a natureza ao nosso dispor, temos as nossas faculdades físicas, e mesmo quando as dores nos acercam, se nós desenvolvermos o sentimento de resignação, se nós aprendermos que não devemos nos revoltar contra o Criador e entender que tudo passa, nós estaremos fortalecidos. O que são as dificuldades de uma vida diante da eternidade? Então Jesus Cristo com certeza está no final dessa estrada, assim como também está nos caminhos dessa estrada, a nos mostrar todos os dias através do Evangelho, através da sua vivência, através da nossa consciência que sempre está nos alertando antes de cometermos algum ato errado, durante o ato, mas que vai nos cobrar após qualquer ato que realizarmos. Então, que possamos entender a vida além das condições materiais, que possamos usar todos os instrumentos que temos à nossa disposição para fazermos a caridade. Evoluímos em marcha, evoluímos na coletividade, família, trabalho, as relações de igreja, de vizinhança. Sabemos que esse corpo físico ele tem um prazo de validade. Sabemos que a nossa consciência muitas vezes nos convida a refletir, porque existe algo especial que Deus designou para cada um de nós. A nossa transformação moral, o nosso papel de conduzir a nossa família, o nosso dever de fazer sempre o melhor, de oferecer sempre o que temos de melhor, com pitadas de amor, de benevolência, de piedade. Porque esse Deus bom, justo, tem nos contemplado durante muitas existências. Então que possamos, no nosso dia a dia, em todas as circunstâncias,
sermos gratos, que possamos estender preces, orações, conforme a nossa orientação religiosa, em gratidão por mais um dia, mas também em vibrações por um mundo melhor, estendendo a mão ao necessitado, ouvindo alguém que muitas vezes só precisa ser ouvido, abençoando uns aos outros. Tudo isso é forma de caridade. E tudo isso retorna para nós quando fazemos de bom grado. Então, o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então a caridade não tem limites. Assim como a felicidade, nós podemos supor que é um sentimento que ultrapassa todas as dimensões e que, se existe uma lei de ação e reação, o retorno é louvável. Então vamos entender que precisamos estender o que há de melhor em nós. Então que se faça luz em nossos pensamentos, em nossas ações. Só assim teremos um mundo melhor. E esse mundo melhor, ele depende de cada um de nós, meus irmãos. Então, muito obrigado. Essa foi a mensagem de hoje. Então, nesse momento, vamos nos preparar para a nossa prece final e, após a prece, o passe. Então, que possamos abaixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto. Divino Mestre Jesus, muito obrigado pelos teus ensinamentos mostrados através do Evangelho. Obrigado, Deus, pela paciência, pelo amor que tu desprendes por cada um de tuas criaturas. Potencializa a nossa fé. Dai-nos força para enfrentar essa jornada, mas que não caiamos mais em tentação, que se faça luz em nossos corações, que essas luzes dissipem as trevas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da indiferença, da ociosidade, que possamos multiplicar o que há dentro de cada um de nós, porque fomos criados com uma centelha divina de amor, que possamos regá-la, que possamos cultivá-la, que possamos multiplicar, espalhando para os nossos irmãos encaminhados, Pai. Protege o nosso lar, ilumina nossos caminhos, estende toda essa proteção à nossa vizinhança. Que os governantes se entendam como servidores da humanidade e que nós outros possamos vibrar pelos que governam, que possamos emanar através de nossas preces, de nossas orações, pelos que são encarcerados, pelos que ainda se comprazem com o mal, pelos que sofrem dos infortúnios ocultos, das dores físicas, das doenças, que eles possam ter fé, a resignação necessária. E tudo passa. E tu nos prometeste, ó Pai, que onde tiverem 2 ou mais irmãos, unidos em teu nome, lá tu estarás. Se faça presente em nossos corações e que possamos emanar o que temos de melhor, Pai. Muito obrigado e que seja feita a tua vontade, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, tenham um ótimo final de tarde e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor. Agora, o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto
para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum,
casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho.